eu vou pôr para gravar aqui. Muito bem. Então nós estamos estudando as formas de organização do Estado. Nós tínhamos começado o bimestre estudando a caracterização do Estado moderno, o que é um Estado, os seus elementos constitutivos, as diferentes conceituações de Estado, conforme a doutrina, conforme os cientistas políticos. Aí nós entramos no tema da organização do Estado, começamos a partir das formas de Estado, no caso o Estado Federal e o Estado Unitário, que nós estudamos as características e diferenças entre cada qual. Na semana passada nós estudamos o federalista e os teóricos, né, o Madison, o Hamilton e o Jay, que definiram, que introduziram aí uma conceituação teórica, porém também prática sobre a organização do Estado. Hoje nós vamos entrar em outra forma de organização do Estado, que é o que a gente chama de formas de governo. Vamos estudar as formas de governo. Primeiro, né, para a gente poder falar de formas de governo, o que é um governo? Qual o sentido de governo? O governo seria a organização política do Estado, a maneira como os poderes são organizados. Os poderes no sentido de poder político é organizado dentro da estrutura do Estado. Também existe a acepção de que governo é o conjunto de indivíduos que exerce o poder, os poderes políticos em determinado momento. Numa democracia, como a gente sabe, pressupõe-se a rotatividade. Os grupos políticos se alternam no poder. Então, o grupo político na democracia vai ficar por um período até ele ser sucedido por outro, substituído por outro grupo político. E o governo, então, representa esse grupo político que exerce os poderes de maneira transitória. Então, o Estado é perene, o Estado é aquilo que está, conforme a conceituação do Maquiavel, status é o que está, enquanto que o governo é transitório. Né? O Estado fica, o governo passa. Essa é a lógica. Né? Um é perene, outro é temporário, digamos assim. E quando nós falamos das formas de governo, nós nos referimos às formas, aos modos como se organizam as instituições de um determinado Estado, com o objetivo de exercer esse poder político sobre a sociedade. Como aquele Estado optou por organizar os seus poderes para exercer aí o poder sobre a sociedade. Hoje, existem basicamente duas formas de governo reconhecidas, a monarquia e a república. Assim, quando nós falamos no termo formas de governo, há uma grande variedade, né, de compreensão, de terminologia. Conforme o autor que nós tomemos como referência, serão diferentes acepções e diferentes conceituações. Mas hoje, né, o consenso apontou para a existência dessas duas formas de governo na prática, que são a monarquia e a república. Então, antes da gente falar do que são a monarquia e a república hoje, vamos fazer uma breve digressão do ponto de vista teórico sobre as conceituações de monarquia e república. Monarquia, em grego, significa governo de um. Mono, um, arqué, vem... Perdão. Arquia vem de arqué, que significa poder ou governo. Então, monarquia é governo de um. Então, etimologicamente, do grego, significa... A monarquia indica quando há uma única pessoa exercendo o poder. Então, isso seria, etimologicamente, a monarquia. O Aristóteles faz uso dessa concepção, ele desenvolve uma teoria da tipologia das formas de governo, que é assim que a gente chama, né? Tipologia das formas de governo, segundo Aristóteles, em que ele reconhece a existência da monarquia e outras formas que eu vou mostrar no próximo slide. Já o Maquiavel entende que havia monarquia, havia república. Maquiavel usava essa categorização, só que para ele uma república podia ser o que hoje nós entendemos por monarquia, desde que houvesse uma participação popular. Hoje em dia, monarquia é quando há um monarca e república é quando não há um monarca, de maneira bem sintética. Para o Maquiavel não era assim. Né? Quando a gente fala em república, ele está falando de uma forma de organização do governo que pode ter sim um monarca, pode ter um monarca,
mas haverá, sobretudo, a participação popular no exercício dos poderes. Então, Maquiavel tem uma acepção muito específica para o que seja monarquia e o que seja república. Montesquieu também, né, faz essa distinção. A gente até viu na aula sobre federalista as concepções do Montesquieu sobre as monarquias ou monarquias militarizadas europeias, como se refere, e república também, né? E os federalistas também, para a república, eles dão uma nova acepção. Como nós vimos, em especial o Madison, para o Madison, a república seria aquela forma de organização do Estado que pode ter uma grande extensão territorial, um grande contingente populacional, que vai valorizar a virtude da liberdade e que não necessariamente depende de cidadãos virtuosos. As facções se neutralizariam mutuamente a partir do momento que todos buscassem os bens materiais, buscassem uma segurança material. Então, o que o Madison chama de república e os federalistas, né, em conjunto, é uma acepção muito própria, muito particular do termo, né, muito específica. E o Aristóteles, que é o que eu quero aprofundar agora. O Aristóteles desenvolve uma teoria da tipologia das formas de governo. E é chamado assim mesmo, né? Tipologia das formas de governo, a partir do que ele descreve no livro Política. Então, o Aristóteles, ele não era ateniense, ele era macedônio, e foi muito jovem para Atenas. No período da democracia, né, da democracia ateniense, só que já era num período já de decadência da democracia. A experiência dele, digamos assim, não foi das melhores com relação à democracia. Ele conviveu num ambiente que seria mais demagógico, né, em que a democracia já estava deturpada em Atenas, no período que ele foi discípulo do Platão na academia. Aí depois que o Alexandre o Grande conquistou Atenas, né? O primeiro Filipe II conquistou e o Alexandre, sucessor, manteve a posse de Atenas e partiu em expedição. O Aristóteles continuou em Atenas, ele fundou o Liceu e continuou produzindo sua obra ali nesse período. Mas entre esses dois períodos, ele ficou fora de Atenas durante alguns anos. Então ele foi discípulo do Platão na juventude, né? Depois que o Platão morreu, ele não sucedeu o Platão na academia, ele foi preterido por outro filósofo da época, e daí ele foi embora, né? Desgostoso, ele foi embora, ficou vagando por várias cidades, tomando conhecimento, contato com as diferentes formas de organização política, e ele só voltaria depois a Atenas na época do reinado do Alexandre o Grande, que tinha sido seu discípulo. E nesse período que o Aristóteles viajou por várias cidades, ele entrou em contato com diferentes formas de organização, e ele passou a teorizar, ele passou a organizar, sistematizar essas formas de organização política, essas formas de governo, no livro que daí ele expõe nesse livro Política. Então, para ele, a classificação dos governos seria conforme a qualidade do governo, que pode ser um governo bom ou um governo corrompido, e também conforme o número de governantes. Ficou bagunçado aí, a escrita tinha colocado na vertical. Número de governantes, que no caso pode ser um único governante, um só, poucos governantes ou muitos governantes, na tipologia que ele criou. Então, um bom governo, né, um bom governo de uma pessoa seria a monarquia. Mono, governo de um. Monarquia. E o Aristóteles dizia que essa forma de governo seria a ideal para aquelas sociedades que têm uma grande divisão interna, que prezam a coesão nacional. Então, para eles, que carecem de coesão, essa coesão se daria na figura do monarca, do rei, que geraria a união nacional necessária. Já quando há poucos governantes, ele chama de aristocracia, num governo bom, né? Aristós melhores, e cracia governo. O governo dos melhores a gente traduziria de maneira literal. Governo dos melhores. E quem seriam os melhores?
O Aristóteles diz que cada sociedade identifica quem são os melhores. Cada sociedade, né? Para uma sociedade vão ser os nobres, para outra sociedade os mais ricos, para outras sociedades os mais estudados, os militares, enfim. Cada sociedade identifica quem seriam os mais qualificados para exercer o poder político. E por fim, quando há muitos, que era o caso de Atenas, a época do Aristóteles, antes de Atenas ser conquistada pelos macedônios, seria uma democracia, tá? Uma democracia ou politeia. Politeia é como a gente traduz república, né? O livro do Platão se chama Politeia e costuma ser traduzido como república. Então, democracia ou politeia seria um bom governo de muitos, em que não há um governante ou um grupo político ou poucos que tomam decisões. A sociedade toda toma decisão, como a gente já falou em outras oportunidades. Na democracia ateniense, todos os cidadãos iam à praça pública, tudo bem que eram poucos, proporcionalmente poucos, mas todo mundo que era cidadão ia à ágora, à praça pública, e lá era tomada decisão política. Então isso era a democracia clássica, a democracia direta. Essas formas de governo podiam ser corrompidas. Quando elas deixassem de atender a sua finalidade, ao ideal, ao interesse de todos, essas formas de governo se corromperiam. E as formas corrompidas são as seguintes: a monarquia se corromperia em tirania, o governo do tirano, aquele autocrata que toma todas as decisões por si, que não depende de legitimidade, né? Que chega ao poder pela força. Esse seria o tirano. A oligarquia seria o governo de poucos, para poucos. Oligose é pouco, arquia é governo. Né? Governo de poucos para poucos, nós podemos dizer. A oligarquia, então, é quando um grupo político chega ao poder e ele governa, ele exerce atos de governo visando a beneficiar a sua própria classe social e não beneficiar toda a sociedade. Essa é a definição de oligarquia. No Brasil nós já tivemos governos oligárquicos, nós tivemos períodos históricos de oligarquia se sucedendo no poder político. Podemos lembrar muito facilmente a chamada República do Café com Leite, né? A República Antiga, quando as oligarquias cafeeira e agrária de Minas Gerais e São Paulo se revezavam no governo federal. Então era sempre eleito, né, o candidato da situação, alternando-se entre São Paulo e Minas Gerais. E era o período do voto do cabresto, quando os eleitores votavam conforme os senhores da terra, conforme os oligarcas locais, porque o voto não era secreto, o voto era aberto, e isso fazia com que se manipulasse muito facilmente o exercício do voto naquela época, né? Era um outro período. Então esse é um exemplo no Brasil de governo oligárquico. O Celso Furtado analisa muito bem as políticas econômicas adotadas no período da República do Café com Leite. Ele tem no livro Formação Econômica do Brasil, ele analisa em números como se deu a questão do café, né? A quebra da Bolsa de Nova York levou ao crash do mercado de café, e o governo brasileiro, na época, lidou muito bem com isso, e o Celso Furtado faz todo um estudo. E nesse estudo ele mostra como que se chegou a esse estrago todo, né? Ele mostra que quando os preços internacionais do café caíam, o que o governo fazia? O governo desvalorizava a moeda. Isso é antes de quebrar, né? Por isso que quebrou o país. O governo desvalorizava a moeda. Por quê? Porque assim os oligarcas receberiam em moeda nacional o mesmo tanto que teriam recebido se não houvesse a desvalorização do café. Então, se o café caísse de preço, desvalorizava a moeda. O café aumentava de preço, valorizava a moeda. E assim só os mais ricos se beneficiavam, né? Quando você valoriza a moeda, os produtos importados ficam mais caros, né? E daí quem paga são as pessoas comuns.
Daí não se produzia trigo, né? Todo pão era produzido com trigo importado, então o trigo ficava mais caro, e seu pão ficava imediatamente mais caro na padaria. Mas o oligarca continuava ganhando, né? Então o Celso Furtado faz todo um estudo sobre isso, ele traz números mostrando como funcionava a República Aristocrática Brasileira, né? A República do Café com Leite. Era um período de aristocracia no Brasil. E por fim, a democracia se corromperia em demagogia. Demagogo é aquele que conduz o povo, né? Democracia é conduzir o povo. Perdão, é governo do povo. Demo vem de daimos, que significa povo em grego, né? E cracia vem de arqué, que significa governo. Então, democracia é governo do povo. Demagogia significa conduzir o povo. Então, pedagogia é conduzir a criança. Demagogia é conduzir o povo. O demagogo é aquele que convence as pessoas da necessidade de se implementar uma determinada política pública, mas na verdade só ele está se beneficiando ou está beneficiando um determinado grupo de interesse, um grupo social, que não é o conjunto da população. Então é assim que atua o demagogo, né? Ele convence a população da necessidade de uma determinada política pública, que na verdade não é do interesse geral, é do interesse de poucos. Isso é a demagogia. Então a democracia se corromperia em demagogia. Só uma última observação antes da gente mudar de slide. O Aristóteles dizia que a forma corrompida era a democracia, tá? Vocês podem encontrar em algumas traduções aí que a democracia seria a forma corrompida e a forma boa seria a politeia. É porque quando ele fala em democracia, ele está se referindo à sua experiência com a democracia ateniense, tá? Que era um período de decadência, não é? Ele não vivenciou a democracia ateniense como o Platão vivenciou, como Sócrates. Então, muitos tradutores tomam esse cuidado de adaptar, né? Onde ele chama de democracia, chamar de demagogia, que é, na verdade, a acepção que ele busca. Enfim. Então, ficamos assim. Nós temos... hoje... Nossa, ficou bagunçado esse quadro, que pena. Não tem como arrumar agora. Existem duas formas de governo, a monarquia e a república, sendo que a monarquia vai ser classificada em monarquia nacional ou subnacional, monarquia absoluta ou limitada, monarquia hereditária ou eletiva, vamos falar de cada uma delas. E a república, a classificação que a gente usa é fundir com os sistemas de governo, né? Que seriam parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo e ainda o regime de partido único. Então a república vai ser classificada conforme esses sistemas que eu mencionei, para nós termos esse quadro geral, esse quadro esquemático das formas de governo. Então vamos começar falando da monarquia. Monarquia. Monarquia é aquela forma de governo em que um único indivíduo governa como chefe de Estado, geralmente de maneira vitalícia ou até a sua abdicação. Então, o chefe de Estado na monarquia vai ser o monarca. Isso é o que caracteriza hoje a monarquia. Estamos falando em termos modernos, né? O que é uma monarquia hoje? Hoje, a monarquia é aquela forma de governo em que o chefe de Estado é um monarca. Só uma observação, existe no comando de um país, existe um chefe de Estado e existe um chefe de governo, tá? Chefe de Estado e chefe de governo, que a gente vai aprender a distinguir melhor na aula da semana que vem, quando formos estudar sistemas de governo. Mas só já antecipando, né? Na monarquia, o chefe de Estado é um monarca. Num país presidencialista como o Brasil, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, que é o presidente. Já nos sistemas parlamentaristas, o chefe de Estado é uma pessoa e o chefe de governo é outra. Tá? A rainha no Reino Unido é chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Então são duas pessoas distintas. Nos países presidencialistas, como o Brasil, Estados Unidos, Argentina, ambos os cargos são exercidos pelo presidente. Pois bem, nos países que são monarquia, o chefe de Estado é um monarca. É um monarca. E monarca pode receber variados títulos, variados nomes, né? São títulos de nobreza reconhecidos naquela sociedade. Ele pode ser um rei,
né? Que é o nome mais comum, o nome que a gente mais reconhece, rei ou rainha, rainha consorte. Mas no caso, no exercício é o rei ou a rainha, né? O monarca. A rainha Elizabeth II é a rainha regente, né, do país. E ele tem um rei que é o rei consorte, que é, na verdade, é chamado de príncipe no sistema britânico, né? Outros títulos, príncipe. Em alguns países, o monarca é chamado de príncipe. Não vamos confundir, tá, gente? No Reino Unido, vamos pegar o caso do Reino Unido, que é um país mais conhecido, que tem grande presença na imprensa. No Reino Unido, o monarca é o rei ou, como é atualmente, a rainha. E os sucessores, na linha de sucessão, são chamados de príncipe. E já tem toda uma previsão da cadeia sucessória, né? Quem é o número 1, número 2, número 43, já se sabe de antemão. Todos os príncipes, todos os sucessores. Já em outros países, o monarca mesmo recebe o título de príncipe, não existe rei. O monarca é o príncipe. Por exemplo, no Principado de Mônaco. Não à toa o país tem esse nome, né? Principado de Mônaco. O chefe de estado é o príncipe, não existe rei lá, tá? Então o monarca de Mônaco é o príncipe de Mônaco. Existe também essa figura muito peculiar que é o copríncipe, que só existe em Andorra. Em Andorra existem dois chefes de estado. Opa, cadê? Aqui, ó. Dois chefes de estado. E eles são chamados de copríncipes. Eu já vou contar mais para vocês a história de Andorra para vocês entenderem melhor. Mas sabe, tem esse título aí bem peculiar. Emir. Nos Emirados Árabes Unidos existem 7 emires e cada emir é um monarca subnacional, é outro título. Existe o título de sultão, existe o título de sheik, existe o título de grão-duque. Luxemburgo é um grão-ducado. O monarca de Luxemburgo é o grão-duque. Então são diferentes nomes para a mesma figura, que é o monarca. Shah, boa, Richard. Shah que não existe mais, né? O Shah Reza Pahlavi na antiga Pérsia. Czar, que era o czar da Rússia. O Kaiser, que era o rei da Alemanha, né? Então, esses títulos aí já não existem mais. Não estão mais em exercício. Ah, imperador também. Eu poderia ter colocado nessa lista. Imperador. O Brasil, o monarca do Brasil, já era chamado de imperador. Então, quando foi declarada a independência pelo príncipe regente Dom Pedro, ele se tornou monarca do país. Daí, quando estava sendo feita a Constituição, pela primeira Constituição, pelo projeto da Constituição, ele seria o rei do Brasil. Ele seria o rei. Só que ele não gostou da Constituição, ele... como fala? Ele desbaratinou, né, a Assembleia Constituinte e ele nomeou os constituintes para redigirem a Constituição em seu nome e ele outorgou a Constituição. Nossa primeira Constituição não foi promulgada, ela foi outorgada. Ela foi redigida por especialistas escolhidos pelo príncipe regente, né? E aí ele não recebeu o título de rei, ele recebeu o título de imperador. Então no Brasil, o Brasil se tornou império, né, e não reino. E o nosso monarca era imperador. Nós tivemos 2 imperadores, o Dom Pedro e o filho dele, Dom Pedro I, né? E o filho dele, Dom Pedro II. Então no Brasil o título de monarca era imperador até a República. Aí com a Constituição da República extinguiu-se esse título e o chefe de Estado passou a ser o presidente desde então. Nós, como já falei para vocês, copiamos o modelo dos Estados Unidos e tem sido assim desde então. Imperador. Existe algum imperador hoje, gente? Vocês têm notícia de algum imperador? Hoje existe um último imperador. Um último império do mundo que é o Japão, né? O Império do Japão e o monarca do Japão é o imperador. Tradicionalmente, o título império, o nome império, é usado para um país em expansão. Um país que procura a expansão do poder nacional. Foi assim em Roma, né? Quando o imperator passava a expandir os domínios de Roma, o poder de Roma. E depois disso, na Idade Média,
na Idade Moderna, os países chamados de império eram aqueles que buscavam a expansão do poder nacional, expandir seu território, expandir seu domínio, sua soberania. O Brasil, de certa maneira, tinha essa política, né, externa durante o Império, né? O nome não era à toa. O Japão hoje não. O Japão não tem uma política expansionista, pelo contrário, é bastante pacifista. Então o nome é mais mantido por tradição. O Richard comenta, mas ainda possui plenidade no poder ou perdeu depois de perder o caráter divino durante a Segunda Guerra Mundial? O imperador no Japão hoje, Richard, ele é um monarca que não exerce poderes políticos. É um modelo que se equipara ao modelo britânico. O monarca, ele apenas exerce a titularidade do poder político, né? A titularidade, ele é chefe de Estado, mas ele não tem discricionariedade em seus atos. Ele tem que praticar certos atos formalmente, como é no Reino Unido. Tá? Então o monarca perdeu o caráter divino e a monarquia deixou de ser uma monarquia absoluta para se tornar uma monarquia limitada, como eu já vou explicar um pouco melhor. Então é mais por tradição mesmo que se mantém o título de imperador no Japão. Eles são muito tradicionalistas, né? E hoje em dia, cerca de 52 países adotam a monarquia como forma de governo. Depois da Revolução Francesa, vários países que eram monarquias foram se tornando repúblicas, mais ainda depois da independência dos países das Américas, quando surgiram inúmeras repúblicas aqui nas Américas. A única exceção era o Brasil. O Haiti também durante um tempo, mas depois se tornou república. Surgiram inúmeras repúblicas ao longo do século XIX, ao longo do século XX, no processo de descolonização. Então, se até então parecia que a forma de governo por excelência era a monarquia, depois da Revolução Francesa, ao longo do século XIX, ao longo do século XX, parecia que a república ia se impor e se manter, né? E as monarquias iam aos poucos se transformando em repúblicas. Vários países que eram monarquias se tornaram repúblicas. Portugal era monarquia, virou república. A França era monarquia, virou república. A Alemanha também, né, era monarquia, virou o Estado nazista, o Terceiro Reich, e depois voltou a ser duas repúblicas e hoje é uma república só. A Rússia passou pela Revolução Russa e de monarquia virou república e tem sido desde então. Enfim, vários países que eram monarquias foram se tornando repúblicas, né? E aí até o Dalmo Dallari comenta algo assim no livro dele. Vocês sabem que eu sigo o Dalmo Dallari de perto aí nas nossas aulas. Não nesse tema da monarquia, porque o Dalmo Dallari ele é bem sintético nesse aspecto. E ele dá a seguinte opinião, que há a tendência de desaparecimento das monarquias. Eu não concordo com ele, né? Porque se a gente olhar dos últimos anos, das últimas décadas, ampliou-se o número de monarquias. Então, assim, as monarquias foram se reduzindo em número, chegou um ponto que daí houve uma virada, e daí voltaram a crescer em número desde então. Alguns países que tinham deixado de ser monarquia voltaram a ser monarquia. A Espanha, por exemplo. A Espanha era monarquia até 1900, eu não me lembro agora o ano exato, quando começa a República na Espanha. Aí o governo republicano é deposto pelo general Franco, e depois que o Franco morre, ele deixa em testamento o governo da Espanha para o descendente do antigo rei, né? E a Espanha volta a ser uma monarquia em 1978 com a Constituição. O que era uma monarquia virou república e depois voltou a ser monarquia. E outros países pequenos, né, como o Laos, tem um país do Pacífico, não me lembro agora, que virou república e depois voltou a ser monarquia. Acho que é a Fiji, se não me engano. Então, nos últimos anos cresceu, últimos anos que eu falo assim, nas últimas décadas, né? Voltou a crescer o número de monarquias. Então, o Dallari é bem cabal, né? As monarquias tendem a se extinguir, algo assim. Mas não é verdade, tá? Então, nesse ponto da matéria, eu estendo mais do que ele fala. Eu amplio aí as discussões e trago as categorias que ele nem menciona e tal. Aí as monarquias no mundo. Hoje são 52 monarquias que estão aí destacadas em cores. As cores distinguem
as categorias, né, as diferentes classificações dessas monarquias, de que a gente vai falar. Então, as monarquias são classificadas segundo dois critérios: sucessão e limitação do poder. Pelo critério da sucessão do monarca, ou seja, quando o monarca morre, ou abdica, ou é deposto por algum sistema constitucional previsto, a monarquia vai ser classificada como eletiva ou hereditária. Ou seja, quem vai suceder? De que maneira vai suceder? O sucessor vai ser eleito ou o sucessor vai ser alguém já designado pelos critérios hereditários? Ou seja, o filho do rei, né? Ou um primo próximo. A ordem dos filhos também, em alguns países há a ordem, o filho primogênito, né? Em alguns países existe me esqueci agora o nome, a vigência de uma lei medieval que diz que filha mulher não assume, então só filhos homens. Já no Reino Unido existia essa regra, só que dizia o seguinte: só vai ser uma filha mulher se ela não tiver um irmão homem. Então Elizabeth II só é rainha porque ela não tinha nenhum irmão homem. Ela só tinha uma outra irmã mulher. Então por isso que ela é rainha. Se ela tivesse um irmão homem, ainda que mais novo que ela, ele é que seria o herdeiro, tá? Mas essa lei foi mudada recentemente com grande esforço para que os filhos do príncipe William não passassem por isso, né? Então mudaram a lei antes de nascer o primeiro filho dele para que não houvesse essa regra. Então hoje já não está mais em vigor. E atenção que para mudar essa lei foi necessário um acordo entre diversos países, tá? Eu já vou contar um pouquinho mais para vocês, mas antecipo. O monarca do Reino Unido ele é monarca de outros 15 países. Então foi necessária a concordância de todos esses países para poder mudar esse sistema sucessório que estava em vigor até então. Então todos esses países tiveram que concordar com isso. Mas enfim, já eu falo mais disso. Portanto, as monarquias podem ser eletivas ou hereditárias. Eletivas, o monarca é eleito; hereditária, há um critério de parentesco. Existe uma família real da onde provém o novo monarca. Eleito como, né, no caso das monarquias eletivas? Não vai ser pelo povo. Em regra, não é assim uma eleição como para presidente, né? Vai todo mundo nas ruas votar, às urnas votar, não é assim. São geralmente eleitores qualificados. Né? São eleitores qualificados, geralmente poucos, que podem escolher esse sucessor, né? Esse novo monarca. Um exemplo antigo que a gente tem é do antigo Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império era governado por um imperador com sucessão eletiva. Esse Sacro Império se organizou entre os antigos reinos bárbaros, né, em que o líder era escolhido entre os generais, entre os principais líderes. Então os líderes se encontravam e escolhiam entre eles quem seria o chefe geral. E assim se deu a formação das monarquias eletivas. Muitas monarquias eletivas acabaram virando, com o tempo, monarquias hereditárias. Mas as primeiras monarquias europeias, os primeiros países europeus, eram monarquias eletivas. O Sacro Império Romano Germânico manteve esse sistema durante toda a sua existência. Existiam os chamados príncipes eleitores, né? Aqueles que tinham capacidade de votar, que durante muito tempo eram monarcas, inclusive, de outros países. E isso acabou o Sacro Império Romano Germânico, então foi uma experiência antiga e duradoura. Hoje ainda existem monarquias eletivas. Vocês sabem me citar algum exemplo de monarquia eletiva? Aquela em que o monarca morre e o seu sucessor é escolhido pelo voto? Claro, não pelo voto popular, mas pelo voto de eleitores qualificados? O Richard menciona os grandes exércitos dinamarqueses também, apenas por jarls e similares. É o Vaticano, isso mesmo, Papa. O nome do país é Santa Sé. A Santa Sé é governada por um monarca. A Santa Sé é uma monarquia. E o título do monarca da Santa Sé é Papa. Tá? O país se chama Santa Sé. Vaticano é o nome da sede da igreja. Então, quando nós falamos Vaticano, nós estamos nos referindo à Igreja Católica. Quando nós queremos nos referir ao ente político que atua no plano internacional, que é dotado de soberania, né, dotado de povo e tudo mais,
nós temos que chamá-lo de Santa Sé. Esse é o nome do ente. É a Santa Sé. E o monarca da Santa Sé tem o título de Papa, né? Quando o Papa morre, ele é sucedido não pelo seu filho, né? Não é monarquia hereditária, e sim por alguém que é eleito. No caso, eu falei morre porque é a forma tradicional de sucessão do Papa, né? O Papa anterior, o Bento XVI, abdicou, algo que não acontecia desde o século XIII. Tá? Fazia muito tempo que um Papa não abdicava, muito tempo mesmo. Então ele foi o primeiro Papa em abdicar em 800 anos, né? E daí nós tivemos essa sucessão aí atípica, que foi a eleição de um novo Papa, enquanto o Papa anterior está ainda vivo. E daí nós temos o Francisco, o Papa Francisco. No caso, a eleição se dá entre príncipes eleitores. E quem são os príncipes da igreja? São os cardeais. Os cardeais da Igreja Católica, né, que vem de todos os lugares do mundo, se reúnem na Capela Sistina, dentro do Vaticano, e lá, fechados, eles vão eleger o novo sucessor. Então, só quem vota são os cardeais, não são os católicos do mundo que vão votar cada um na sua igreja. São os cardeais que vão eleger o sucessor do Papa. Eles são os príncipes eleitores da igreja. Se vocês assistiram aquele filme Dois Papas, que estreou na Netflix no fim do ano passado, vocês devem ter visto aí como se deu o conclave cardinalício. É um filme bem interessante, recomendo para vocês verem. Então ali mostra os bastidores da eleição de um Papa. É bem interessante. Recomendo aí como curiosidade desse aspecto. Então é isso. A Santa Sé é uma monarquia eletiva. Mas existem outras monarquias eletivas no mundo. Os Emirados Árabes Unidos são uma monarquia eletiva. No país existem 7 emires. Cada um governa o seu emirado, sua província ali, né? Cada um tem a sua província onde ele é monarca localmente. E esses 7 elegem entre si quem vai ser o monarca nacional. Tá? São 7 emires e eles elegem entre si, quem vai ser o monarca nacional. Tem que ser um deles. Eu já vou contar um pouco mais. Tem um slide só sobre isso mais pra frente. Sobre o Papa, que eu estava comentando e esqueci de mencionar, a tradição é que seja um dos cardeais. Tá? Os cardeais elegem alguém entre si para ser o Papa. Mas a regra diz que tem que ser um cristão presente ao conclave. E já aconteceu no passado de serem eleitos papas que não pertenciam à igreja, ao clero, mas estavam presentes ali e foram eleitos, como o Alexandre VI, que era da família Borgia. Então ele foi eleito papa, virou um papa, um dos piores papas da história. Enfim. E ele nem era do clero. Então há essa regra, né? O papa eleito tem que ser um cristão que está presente ao conclave, não necessariamente um dos cardeais. Mas já tem séculos que sempre é um dos cardeais. Eles elegem alguém entre si. Pois é, Richard, é isso mesmo. E existem outras monarquias hereditárias que eu já vou falar, né? Então outras monarquias eletivas que eu já vou falar. E as monarquias hereditárias? Elas surgem como uma resposta aos problemas das monarquias eletivas. Originalmente, as monarquias surgem como eletivas, né? Porque no contexto europeu nós estamos falando. As monarquias que surgem depois da queda de Roma eram, em regra, monarquias eletivas. Em algum momento foram monarquias eletivas. Só que, como vocês podem imaginar, isso dava margem para conflitos. Os líderes não se entendiam e aí partiam para a briga, e isso gerava incerteza sobre a sucessão. Então, gerava guerra civil, gerava conflitos. Então, para resolver esse tipo de incerteza, essa indefinição de quem vai ser o próximo monarca, é que as monarquias eletivas aos poucos foram se convertendo em monarquias hereditárias. Então, no caso, estabelecia-se uma família real de onde viria o novo sucessor. Isso tornava mais previsível o processo. E quando a gente fala de Estado, né, a previsibilidade é sempre fundamental. Então, várias monarquias eletivas no passado muito distante acabaram em algum momento
transformando em monarquias hereditárias, por conta da previsibilidade, para terminar, para evitar conflitos, criar uma previsibilidade na ordem sucessória. Problemas da monarquia hereditária. Você nunca sabe quem vai ser o novo monarca, né? A característica, o caráter dele. Pode ser alguém autoritário, pode ser alguém leniente, que só quer saber de aproveitar a vida, pode ser alguém muito burro, enfim. Sobre os Habsburgo, que foram uma família muito presente nas monarquias europeias, falava-se que sempre que nascia um Habsburgo, os deuses tiravam na sorte o que seria dele, né? E daí ele podia fazer, enfim, podia ser a ruína do país ou a salvação. Então também era um fator de imprevisibilidade. Agora, a vantagem, né, a vantagem original é você saber quem vem na ordem sucessória. E nesses países a ordem sucessória já é bem estabelecida de antemão. Já sabe quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto na linha sucessória, né? Quando nasce um, muda toda a linha sucessória. Então é a previsibilidade. Então as monarquias europeias atuais, tirando a Santa Sé, são todas hereditárias. Então a Espanha, o Reino Unido, a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suécia, Noruega, Dinamarca, são todas monarquias hereditárias, né? Monarquias europeias. Japão também é hereditário, entre outras. E pelo critério da limitação do poder do monarca, nós temos monarquias absolutas e monarquias limitadas. Alguns autores chamam de monarquias constitucionais, mas eu não gosto desse nome. Mas é bom saber que ele é usado dessa maneira, tá? Monarquia absoluta é aquela em que o monarca exerce pleno poder político. Não existe nenhuma limitação ao poder do monarca. Ele faz o que quer, né? Como no período do absolutismo. Não existia nenhuma limitação. A lei não limita o poder do monarca. Ele é monarca absoluto, ele faz o que quer. Monarquia limitada é aquela em que existe uma lei que limita o poder do monarca. Diz o que ele pode fazer, qual é o alcance do poder dele. É chamada de monarquia constitucional porque no século XIX, quando foram sendo escritas pela primeira vez as constituições, a Constituição surgia para justamente limitar o poder do monarca. Até então, pelo absolutismo, o rei estava acima de tudo e de todos, inclusive da lei. Com o constitucionalismo, há uma inversão de papéis. A Constituição passa a ficar acima de tudo e de todos, inclusive do rei. Tá? Então, a Constituição foi redigida para se sobrepor ao rei. Aí a lei, que é a Constituição, passa a regrar os poderes do rei, limitando. Né? O problema hoje desse nome é que existem países que subverteram essa lógica, como a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem uma Constituição, né? É uma monarquia regida por uma Constituição. O problema é que a Constituição saudita diz que o rei tem todos os poderes. Ou seja, é um paradoxo, né? Você cria uma Constituição que deveria limitar os poderes do monarca, mas na verdade a Constituição atribui plenos poderes ao monarca. Então é como se não tivesse, né, uma Constituição. É só pro forma. Então eu não gosto do nome constitucional, monarquia constitucional, justamente por causa disso. Porque se a gente for olhar, a Arábia Saudita é uma monarquia com Constituição. Só que essa Constituição não limita os poderes do monarca. Tá? Por isso eu prefiro esse outro nome, também identificado pela doutrina, de monarquias limitadas. Então, monarquias absolutas hoje são 6 países, né? Não se esqueça, são 52 monarquias do mundo. Dentre os países da ONU, bem entendido, tá? Dentre a lista de 193 países da ONU, 6 deles são monarquias absolutas. Dos 193 países da ONU, 52 são monarquias. Dessas 52 monarquias, 6 são monarquias absolutas e 46 são monarquias limitadas. Monarquias absolutas, Arábia Saudita, já mencionei. A Santa Sé é uma monarquia absoluta. Né? Atenção que para ser monarquia absoluta não precisa ser um país autoritário como é a Arábia Saudita. Não precisa ser um país autoritário que passa por cima dos direitos fundamentais, que oprime o povo. Né?
É aquele país em que o monarca pode fazer o que lhe dá na telha. A Santa Sé é assim. Não existe uma lei na Santa Sé que se sobreponha ao poder do Papa. O Papa dá a última palavra. O que o Papa falar naquele instante é a lei de mais força que existe. Não existe nada que se sobreponha. Os estudiosos do Vaticano dizem que existe a tradição, né? As normas consuetudinárias que se sobrepõem ao poder do Papa. O Papa, por exemplo, não pode falar blasfêmias, né? Se ele proferir alguma blasfêmia, ou seja, for contra os dogmas do cristianismo em sua vertente católica, ele estaria supostamente sujeito à perda do cargo, né? Por exemplo, negar a existência da divina trindade ou da natureza divina de Cristo, enfim, esses dogmas da Igreja Católica. Se o Papa negar, ele estaria sujeito a perder o seu cargo, né? Mas não existe jurisprudência sobre isso, não existe um caso em que isso tenha acontecido. Tá? Então fiquemos assim, a Santa Sé é uma monarquia absoluta. A palavra do Papa é a autoridade máxima naquele instante. O Bahrein, o Catar, se não me engano é no Catar que vai ter Olimpíadas, né? Olimpíadas não, Copa do Mundo. O Catar é uma monarquia absoluta. Existem outras. Suazilândia. Já temos listas aí. Já eu mostro melhor para vocês. Desses 52 países ainda, existem 44 monarquias hereditárias e 8 monarquias eletivas. 8 monarquias eletivas, como Emirados Árabes Unidos, como a Malásia, como Andorra. A gente vai falar um pouquinho mais desses países para vocês entenderem como as coisas funcionam lá. E existe ainda a figura da monarquia subnacional. A monarquia subnacional é quando um monarca governa uma parte do território do país. Ele não governa o país todo, tá? Existe a monarquia nacional, quando o monarca governa o país todo, que todos esses países que eu mencionei seriam monarquias nacionais. O monarca governa o país todo. Já a monarquia subnacional seria o caso de Dubai. Já ouviram falar de Dubai? Um emirado famoso. Dubai é onde tem o prédio mais... atualmente o prédio mais alto do mundo. Tem aquele hotel Burj Dubai, o hotel mais luxuoso do mundo. Tem aquelas ilhas, né? Ilhas artificiais, né? As Ilhas Mundo, as Ilhas Palma, que forma de uma palma. E tem casas luxuosíssimas. É muito bonito de ver. Se você entra no Google Earth, entra lá, você vai ver, assim, é um espetáculo. E é um lugar muito rico, que virou um centro financeiro do Oriente Médio e tal, e não produz petróleo. Olha só, é pela competência administrativa mesmo, né? Não produz uma gota de petróleo. Pois bem, Dubai não é um país. Dubai é uma região do país chamado Emirados Árabes Unidos, tá? Emirados Árabes Unidos. Tem 7 emirados e Dubai é um deles. Dubai é um deles. E o monarca de Dubai é um emir, né? Dubai tem um emir próprio, um monarca próprio. E daí existe um monarca do país todo, que é eleito, como eu falei, já vou falar um pouquinho mais. A Paula menciona, só consigo abrir o celular e fica saindo e travando o tempo todo. Poxa, tá ruim pra todo mundo aí, gente? Como é que tá? Vocês estão me ouvindo e estão me vendo bem? Acompanhando a aula? Me digam, por favor, da experiência aí de vocês. Normal? Ótimo, bom saber. Tá, eu instalei aqui na semana passada internet, como é que fala? De fibra ótica aqui em casa, para justamente a gente não ter mais esse problema. Poxa, talvez seja problema na conexão mesmo, né, Viviane? Felizmente a aula está sendo gravada, qualquer coisa dá para voltar a ver, tá? Ok. Então a monarquia subnacional é isso, né? Quando há um monarca que governa uma parte do território. E uma ampliação dessa ideia de monarquia subnacional
seria o que acontece no Brasil. Alguns autores entendem que no Brasil existe monarquia subnacional, porque a legislação reconhece a organização tribal das sociedades indígenas. Então, o cacique seria o monarca tribal, né? Então, alguns autores classificam o Brasil, colocam o Brasil entre os países que reconhecem monarquias subnacionais. Mas isso é, enfim, não é um consenso geral, tá? Alguns autores falam isso. O Carlos vai mudar a internet. A Viane diz que tá ruim. A Paula diz que a internet dela tá normal. Nas TVs? Tudo bem. De qualquer maneira, está sendo gravado, tá, gente? Vai estar disponível. Então, algumas definições. Monarquia absoluta, quando o governo cabe a um único indivíduo que possui poderes limitados para fazer e aplicar leis. Monarquia limitada ou constitucional, quando o poder público não é monopolizado pelo monarca, cujos poderes possuem limitações. Normalmente, uma Constituição limita os poderes do monarca, embora possa acontecer casos como o da Arábia Saudita, em que existe uma Constituição que não limita os poderes do monarca, pelo contrário, legitima o poder absoluto desse monarca. A monarquia eletiva é quando o novo monarca é eleito ou escolhido de alguma forma, seja pelo povo ou por uma assembleia de pessoas qualificadas. O normal é que seja pela assembleia de pessoas qualificadas. E a monarquia hereditária é quando todos os monarcas vêm de uma mesma família e o novo monarca tem laços de parentesco com o antigo monarca. O sistema hereditário tem a vantagem da estabilidade, da continuidade e da previsibilidade, como também os fatores estabilizadores internos de afeto familiar e lealdade. Mas é o que dizem, né? Afeto familiar nem sempre é um dos atributos desse sistema. Agora, também houve períodos históricos dramáticos em que morreu o monarca e não deixou nenhum parente próximo. Né? Isso é um fenômeno também europeu, porque havia muita consanguinidade entre as famílias reais europeias. Eles casavam os seus descendentes entre si, e aí chegava. Você sabe que quando há casamentos consanguíneos, os problemas recessivos acabam aparecendo, os problemas genéticos recessivos aparecem mais vezes, e daí muitas vezes problemas genéticos são transmitidos de maneira atávica, de geração para geração. A atual família, como que é? A família reinante, os Windsor, reinante no Reino Unido, eles têm, como é que é? Esqueci agora o nome deles. Estava na ponta da língua, apagou agora. Eles têm um problema, eles têm um problema sanguíneo, né, que é hereditário. Nossa, sumiu agora o nome. Que disse que é por conta dos casamentos consanguíneos. Então esse era um problema muito presente nas monarquias europeias. Nossa, eu estava na ponta da língua que eu ia falar, esqueci. Outro problema é não ter filhos, né? Gerações que são não têm capacidade de se reproduzir, né? E daí acabam não gerando nenhum descendente fértil, e daí desaparece e gera um período dramático na história do país. Contei para vocês já em outra aula da época da União Ibérica, quando morreu o rei Dom Sebastião e o único parente próximo dele era um tio dele, e daí isso foi um período dramático na história de Portugal, porque não havia um sucessor legítimo, e daí tiveram que passar o trono, por assim dizer, para o rei da Espanha, né? Como eu disse, ele falou a frase: "Lo heredé, lo compré, lo conquisté". Ele se tornou rei de Portugal por herança, né, hereditária, por suborno, como ele subornou os nobres, e pela força, porque ele ameaçou invadir Portugal. Pera aí, gente, deixa eu dar um Google aqui rapidinho. Não vou ficar incomodado com essa informação que me escapou. Hemofilia. Isso. A atual família real britânica, os Windsor, tem a hemofilia, né, que é passada de geração a geração.
Então, esse é outro problema da monarquia hereditária. Os problemas genéticos que acabam decorrendo aí dessa, desses casamentos consanguíneos. Os Habsburgos da Espanha eram muito famosos pelo queixo protuberante, e era uma qualidade que ia se acentuando de geração em geração, porque havia casamento entre primos, primos próximos e tal. Então, essa era uma característica. Podem ver quadros dos Habsburgos, sempre tem o queixo acentuado, né? E era uma característica que se acentuava a cada geração. Aí, um quadro, né, com exemplos de monarquias absolutas. Tá difícil de ler? Deixa eu olhar aqui nesse outro computador. Monarquias absolutas: Arábia Saudita, Bahrein, Brunei, Omã, Catar, Santa Sé e Suazilândia. Monarquias limitadas às demais. Monarquias eletivas: Andorra, Camboja, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Malásia, Santa Sé, Suazilândia. Monarquias hereditárias às demais. E algumas monarquias subnacionais, só para exemplificar, para vocês entenderem, né, que existe essa figura das monarquias subnacionais. Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos, Wallis e Futuna, Alu, que fica em Wallis e Futuna, que é uma ilha da França. A França tem monarquia subnacional. No Pacífico, ela reconhece a existência da monarquia tribal que há lá. Maori, a monarquia Maori na Nova Zelândia, os Maoris formam uma espécie de monarquia dentro do país que é a Nova Zelândia, uma monarquia aborígene. Buzonga em Uganda e outras, né? Aí são só alguns exemplos. E como eu disse, alguns autores colocam o Brasil entre os países que reconhecem a existência de monarquias subnacionais. Mas isso não é consenso, tá? Não é consensual. Andorra, Camboja, Emirados Árabes Unidos, aí as monarquias eletivas hoje, né? Kuwait, Malásia, Suazilândia, Santa Sé. E alguns autores também colocam o Irã, visto que o guia supremo é eleito pela Assembleia de Peritos para o mandato vitalício. O antigo, primeiro guia supremo foi o Ayatollah Khomeini. Daí depois que ele morreu, o seu sucessor é o atualmente Ayatollah, né? Ayatollah máximo, Ali Khamenei. Então ele é o supremo guia, o supremo Ayatollah, o Ali Khamenei. E alguns autores dizem que por causa disso, por existir essa figura, que se assemelha a uma nobreza no Irã, o Irã seria na prática uma monarquia. Embora o nome do Irã seja a República Fundamentalista Islâmica do Irã, na prática o Irã seria uma monarquia, né? Então é um paradoxo, se chama de república, mas por causa dessas características seria uma monarquia. E uma monarquia absoluta, porque o Supremo Ayatollah, ele tem poderes sobre os três poderes que existem no país. O Irã adota formalmente os três poderes, a tripartição de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, só que os três se reportam ao Supremo Ayatollah. Há alguns anos, o presidente, vocês devem se lembrar talvez do presidente Ahmadinejad, que era um presidente famoso, linha dura do Irã, né? Ele não pôde se recandidatar à presidência porque o Ayatollah vetou. E ele era super forte, super querido, né? Tinha uma política de afirmação nacional bem acentuada. E ele entrou em conflito com o Supremo Ayatollah e o Supremo Ayatollah vetou a candidatura dele. E ele foi afastado da política simplesmente, né? Então o Supremo Ayatollah detém poderes máximos dentro do Irã e também por isso é considerado uma monarquia absoluta. Vejam aí o que é a Santa Sé. O estado da Cidade do Vaticano é uma cidade-estado encravada em Roma e o menor estado independente do mundo, com 0,44 km². É uma monarquia absoluta, eletiva teocrática, cujo chefe de estado é o Papa. Monarquia absoluta, eletiva teocrática. Olha só as características, né? E a Santa Sé é um país dentro de uma cidade. Esse mapa que vocês estão vendo reproduzido é o mapa de Roma que eu peguei pelo Google Earth, uma foto aérea, e eu mesmo tracei em amarelo aí os limites da Santa Sé. Eu fui pegando ali no editor de imagem e eu passei esse amarelinho para vocês verem onde é, o que é o país.
Santa Sé. Então, para trás é tudo murado, né? São muralhas bem altas. E mais para frente são prédios ali que tem acesso à rua e tal. A praça, aquela praça que aparece bem na frente, a Praça de São Pedro, é possível entrar, você está andando por Roma e você entra ali numa boa, sai, né? Ali tem a Basílica de São Pedro, que é onde o Papa reza a missa aberta e tal. Mas aí, para vocês entenderem, é um outro país dentro da Itália, dentro de Roma. É como se fosse um bairro dentro de Roma. Mas é outra soberania. A polícia italiana não age aí. Alguém que eventualmente pratique um furto, um roubo ali, poucos metros em Roma, e foge da polícia, a polícia sai em perseguição e a pessoa entra ali na Santa Sé, a polícia italiana não tem jurisdição, não pode. Ali dentro, quem faz a segurança é a guarda suíça. Então, nem guarda própria tem a Santa Sé. Eles usam há séculos a guarda suíça, né? A Suíça é um país católico, de maioria católica, e há muito tempo faz a guarda pessoal do Papa. Então, a elite a elite militar da Suíça é designada para fazer a segurança do Papa. É curioso isso, né? Tudo histórico, tudo antigo. Então é a guarda suíça que faz a segurança interna da Santa Sé. Acho que vocês conseguem ver o cursor, né? Então aqui é a Praça de São Pedro, aqui é a Basílica de São Pedro, dá para subir tudo aqui, dá para ver as estátuas, é bem legal. Você entra na cúpula. Aqui é o Museu Vaticano e a Capela Sistina fica bem aqui. É aqui que é feita a eleição do Papa, que é inclusive mostrado no filme Dois Papas que eu falei para vocês, né? Aqui ficam os afrescos do Michelangelo e aqui é feita a eleição do Papa. Então aqui também são prédios com acesso à rua, tudo pertencente a Santa Sé. É isso, gente. Isso aqui, ó, é grande, mas é um país, né? Não tem água, pode ver que não tem acesso à água, depende da água fornecida pela Itália. Não tem como produzir energia, não tem como produzir alimento, é muito pequeno para qualquer coisa. Então, como a gente já falou em outras oportunidades, é um estado, mas um estado muito peculiar. Por quê? Por causa dos seus elementos constitutivos, né? Vamos analisar à luz desses preceitos. É um território, mas é um território muito diminuto, não dá conta de manter as necessidades básicas mínimas. Tem soberania, mas é uma soberania peculiar, porque só é soberano porque a Itália reconhece a soberania. Por conta de um tratado firmado com a Itália, o Tratado de Latrão de 1929, entre Benito Mussolini e Pio XI. E é por causa desse tratado que a Itália reconhece a soberania da Santa Sé, dentro dos seus muros, né? O Papa é soberano dentro dos seus muros. Tem um povo, mas também tem um povo muito peculiar. O povo da Santa Sé são 700 habitantes. São 700 mil, são 700 habitantes. E aí não existe o chamado aquisição originária de nacionalidade, nem jus solis, nem jus sanguinis. Para ser nacional, para ter a nacionalidade da Santa Sé, só por meio da naturalização. É o único país em que isso acontece, né? Ninguém nasce na Santa Sé. Na Santa Sé, formalmente, não existe procriação. Formalmente, né? Porque a gente não sabe. Agora, ninguém nasce com a nacionalidade da Santa Sé. Essa é a característica. Para ser cidadão, tem que ser membro da Igreja Católica, do clero, ser transferido para lá por razões laborais e se naturalizar. Isso mesmo, Richard. Foi o Benito Mussolini, né? Governante fascista da Itália, conservador, católico, e por uma medida populista, ele firmou esse acordo com o Papa. Então, desde que assim, a Itália, desde a unificação italiana, os estados papais ficaram de fora, né? O Papa governava o seu próprio reino, que era Roma e arredores. Os italianos queriam anexar os estados papais, mas a França protegia o Papa. Aí a França precisou retirar os soldados que protegiam o Papa para a Guerra Franco-Prussiana. E aí o Papa ficou indefeso e os italianos foram lá e anexaram os territórios do Papa. E o Papa, à época, me foge o nome agora quem era, se fechou no Vaticano, se dizendo prisioneiro da Itália. E ele ficou lá e nunca mais pôs o pé para fora do Vaticano, né? Ele se dizia prisioneiro da Itália, porque a Itália tomou os territórios dele. E assim foram os sucessores dele. O Papa era eleito, se fechava no Vaticano e ficava até a morte lá, né? Até
que chegou o governo do Mussolini, que ele firmou com o Papa Pio XI esse acordo, em que ele reconhecia a soberania do Papa dentro das muralhas do Vaticano. Então foi o Tratado de Latrão, de 1929, que estabeleceu esse sistema que existe até hoje. Né? Não devolveu todos os terrenos, devolveu Roma para o Papa. Mas o Vaticano se tornou um pequeno país, o menor país do mundo, governado pelo Papa. E o Papa voltou a ser um monarca de fato. Né? E aí ele saiu do Vaticano. Aqui outro mapa da cidade do Vaticano. A Malásia. Malásia é outro país que é monarquia eletiva. Vou falar só da Malásia e a gente vai para o intervalo então. Né? Eu pretendia terminar tudo no primeiro horário, para dar o segundo horário para vocês fazerem uma atividade, mas não vai dar. Ainda tem um conteúdo razoável para tratar. Então vou deixar a atividade para outro dia. Então a Malásia é uma federação formada por 13 estados federados, dos quais 9 são monarquias subnacionais, governadas por 7 sultões, um rajá e um Yang di Pertuan Besar, né? Um título bem peculiar. E 4 são territórios federais com governadores nomeados pelo rei. O rei é eleito para um mandato de 5 anos entre os 9 monarcas em um sistema de rodízio entre si. Então são 9 monarquias subnacionais, são 9 monarcas, e periodicamente esses monarcas se reúnem e elegem quem vai ser o monarca nacional. Só que eles já estabeleceram um sistema de rodízio, então já se sabe quem é o próximo. Né? Então é um rodízio de a cada 5 anos muda o monarca nacional. Então é um rodízio de 45 anos. Então um dos monarcas acabou de governar, sabe-se que só dali a 45 anos o monarca dali voltará a governar o país. Né? É um rodízio que acabou se estabelecendo na prática aí entre as monarquias da Malásia. A Malásia é um país dividido então em 9 monarquias subnacionais. Uma curiosidade, Singapura é uma cidade, que fica bem aqui, ó, bem nessa pontinha que nem é invisível. Mas fica aqui, é uma cidade. Singapura fazia parte da Malásia. Singapura era parte da Malásia. Aí os malaios não queriam Singapura, que Singapura tinha uma forte influência estrangeira, né? Tinha... Eita, minha imagem sumiu. Uau. Tô aqui, não sei o que aconteceu, mas minha imagem sumiu. Vocês estão me ouvindo? Que raios? Oi, vocês estão me ouvindo?